E eu hoje vou fazer uma conciliação entre duas mensagens. A primeira, da escola bíblica, e a segunda, um texto de janeiro de 1931, uma mensagem que não é minha, é uma mensagem publicada, produzida e publicada por Frida Wingren em janeiro de 1931. Então, eu quero bastante atenção dos irmãos, porque aqui está o português daquela época, e eu vou ler na íntegra. E vamos compartilhando isso nesse período. Então, o texto de Isaías, de Salmo 63, que nós lemos, o verso 1, trata de uma questão interessante. Preste bastante atenção aí agora. Que é sobre, e foi o tema da lição de hoje, como que a gente consegue manter uma vida espiritualmente avivada nos dias de hoje, por exemplo. E aí existe toda uma problematização nesse quesito. E logo no início da aula desta manhã, surgiu uma pergunta que foi a seguinte: como é difícil a gente se manter na conexão, né? E de repente você está até animado, alegre, espiritualmente bem, aí daqui a pouco vem uma palavra, uma fala, e você acaba caindo. Perde o contato, perde a comunhão. E aí, então, nesse quesito, eu fiz uma breve introdução que eu acho que eu quero trazer, que eu quero trazer de volta para vocês, recuperar e trazer para vocês. Que manter a vida espiritual, manter o nível espiritual, padrão espiritual, manter avivado espiritualmente, não é uma tarefa fácil, mas todos aqueles que quiserem conseguirão. É verdade que temos oscilações em nossa vida. Eu posso, mesmo avivado, oscilar. Ora estou no alto, ora estou embaixo, ora estou no alto, ora estou embaixo. E mesmo quando eu estou em declínio emocional, qualquer coisa assim, o Espírito Santo me ajuda a calibrar, sabe? Como compensa. Ele me compensa, vamos falar assim. E aí as coisas voltam ao padrão. Então preste atenção aqui, irmãos. Não distrai agora, não. Mas muitos crentes fazem o contrário. Quando precisam buscar a Deus, porque estão para baixo, ou abaixo, ou embaixo, descer a ladeira, espiritualmente, do avivamento, ao invés de buscar a Deus, buscam refúgio em outros cantos. Vão buscar refúgios na televisão, em qualquer outro lugar. E é nesse ponto, dessa conexão, nesse ponto, que eu faço uma conexão com o texto de Frida Wingren. Que Frida também fez um questionamento nesse texto aqui. E eu vou ler a partir desse texto, a partir desse questionamento. Ela faz a seguinte questão, a seguinte pergunta: cadê as mulheres? Onde elas estão? Por que não se alistam? Por que vão ficar atrás? Por que ficam paradas atrás das tropas? Ela faz um questionamento muito forte. Em outras palavras, por que a gente, ao invés de tomar o caminho certo, toma o caminho errado? Assim como o texto da lição, que nos provoca a viver avivado espiritualmente, e não é só um dia,
mas é o tempo todo, a vida inteira, a Frida também ela estava indignada com algo que ela estava passando e vivendo naquele contexto. Preste atenção agora, porque é um ponto de história para a gente voltar em seguida para a mensagem. Qual era o contexto de Frida em 1931 e quem foi Frida? Para quem não sabe. Frida foi a esposa de Gunnar Wingre, uma jovem sueca, veio para o Brasil aos 17 anos de idade. Antes de vir, fez um curso de preparação teológica, estudou enfermagem porque queria servir a Deus, cuidando dos enfermos também. Fez jornalismo e chegou ao Brasil sem saber o idioma. 3 meses depois, praticamente, ou 6, já estava casada com Gunnar Wingre, envolvida na obra de Deus até o pescoço, e que começou a enfrentar, porque logo que chegou, vejam bem, preste atenção, logo que ela chegou ao Brasil, ela criou um jornal chamado Som Alegre e começou a publicar mensagens uma atrás da outra. E começou a produzir sermões, porque era uma estudiosa da Bíblia, com um curso básico de teologia. Começou a produzir sermões e enfrentar um ministério que estava iniciando, assembleano, dominado por pastores, uma parte do Nordeste, a maior parte do Nordeste, e a outra parte sueca, que não aceitava de jeito nenhum a posição que ela estava ocupando naquele instante. Se tem uma mulher assembleana que foi pisoteada, e hoje é o dia, nós estamos no mês das mulheres, nada melhor do que eu começar com uma pregação sobre ela. Se tem uma mulher que enfrentou um ministério inteiro, mas as mulheres que pensavam contrário a ela, porque não é só homens que achavam que Frida Wingre não deveria fazer o que fez. Mulheres também achavam. Foi Frida. Por tamanha perseguição contra ela, o esposo deixou Belém do Pará, mudou para o Rio de Janeiro, São Cristóvão, onde começou um trabalho, achando o povo que iam sufocá-la no Rio de Janeiro. Ela junto com a igreja cria o mensageiro da paz, e tome mensagem, tome pancada, e abriu trabalho nos presídios. Pensa numa mulher que virou de ponta cabeça a igreja, o ministério e tudo mais. Quanto mais ela foi perseguida, jovem agora, no Brasil, casada, teve uma filha, teve um filho morto. Jovem no Brasil, casada, pastoreando igreja, sem falar muito bem o português, oprimida pelo machismo que tomava conta na própria instituição, enfrentando oposição até das próprias irmãs. Ela engatou a terceira naquele motor 4x4, naquele motor, sei lá de quantos cilindros,
e arrastou todo mundo. Em 1930, 1929, teve uma reunião em Natal, Rio Grande do Norte. Então escute aí. Uma reunião em Natal, Rio Grande do Norte. E entre os assuntos, os pastores brasileiros queriam a liderança das igrejas brasileiras. Essa era uma das pautas. Mas teve outra pauta. E qual era a pauta? Frida Wingre. De que forma nós vamos colocar um freio nessa mulher? Escuta, irmão. E foi feita toda a reunião, veio o pastor Levi Petrus, lá da Suécia, para tratar essa questão. E o assunto foi tratado na convenção, na primeira convenção geral da Assembleia de Deus, realizada em 1930, em Natal. Frida não pode pregar como está pregando. Frida não pode fazer o que está fazendo. Tirem Frida do púlpito, tirem Frida do jornal, tirem Frida. Coloquem Frida junto com todas as outras mulheres nos trabalhos domésticos. Essa foi a resolução. Mas ela era editora do jornal. Talvez qualquer outra mulher ameaçada ia chorar para os cantos. Não estou falando do dia de hoje, que você tem movimentos que eu não sou a favor. Eu não estou pregando feminismo, nada disso. Mas hoje você tem mulheres em evidência pregando no Brasil, fora do Brasil. Grandes mulheres pregando. Existe aí toda uma militância feminina que a igreja nem deve se envolver com isso. Aí então, o que ela fez? Cheia do Espírito Santo, temente a Deus, como diz aqui o autor, orava de madrugada, ansiava pela presença de Deus, aqui na leitura bíblica e na aula de hoje, ansiava pela presença de Deus, dava graças, levantava suas mãos, bendizia o Senhor por tudo que Deus tinha feito por ela. Exatamente como nós compartilhamos hoje na escola bíblica. Eu estou aqui no verso 5 do Salmo 63. A alma dela se fartava com o Senhor, a boca dela louvava com cânticos alegres. Tem vários cânticos na harpa cristã que cantamos, composto pela Frida. Fala nisso, tem um livro que saiu agora, eu li hoje, publicado, você precisa comprar, as doutrinas defendidas na harpa cristã. Então, quando me lembro, é uma mulher que pensava o tempo todo no Senhor, meditava o tempo todo nas vigílias da noite. Aqui parece que eu vejo ela. Quando sai a resolução do que deveriam fazer com essa mulher, naquele contexto de 1930, quando o mundo era, principalmente, em termos de Assembleia de Deus, dominado por homens, e especialmente homens do Norte e do Nordeste. A igreja ainda estava vindo para o Sudeste, então estava chegando no Rio de Janeiro, ela solta uma bomba, uma pancada, que é esse o tema, é essa a minha pregação de hoje, nesse primeiro culto, né? No domingo do Dia das Mulheres. O título da mensagem de Frida, que foi publicada no jornal Mensageiro da Paz, é esse: Deus mobilizando as suas tropas. Pancada. Se não quiser ouvir, tapa os ouvidos. O que é pancada isso aqui? Veja. E eu vou pincelar ponto a ponto. Eu vou ler a parte na linguagem que está, no português de época, e vou comentando, então preste muita atenção. Mobilização é um movimento pertencente às guerras. O que estava acontecendo em 1930 no mundo?
O mundo estava vivendo o que em 1930? Guerras. Olha como ela começa. Ela já busca logo o clima mundial. E ela diz: é o acto de preparação das tropas para a luta. É o português da época. Mobilização é o ato de preparação das tropas. Vivemos em tempos de apreensões com H. Vivemos em tempo de apreensões, guerras, revoluções. O Brasil estava enfrentando suas revoluções também. E em muitos países tem havido ultimamente tais movimentos. Quando a guerra é declarada a uma nação, chama-se o povo para mobilização. Se o país entrou em guerra, então as autoridades chamam o povo, vamos se mobilizar. E Deus também faz assim. E ela escreveu: Deus também está mobilizando suas tropas. Ou, em outras palavras, chamando seu povo para a atividade. E inicia pela causa santa. Deus está chamando o seu povo para uma atividade. E inicia pela causa santa. Fala um pouco de guerra. Quantas guerras temos enfrentado nesse contexto? Nosso dia, nossa luta. No contexto de Frida. E vocês vão entender daqui a pouco. A guerra tinha, além de espiritual, tinha também um cunho ministerial. Que era o espaço que a mulher, o trabalho da mulher. Mas vocês vão entender. E ela diz mais ainda: dele procede um despertamento espiritual mais necessário que o material, pois a felicidade de um povo não consiste apenas no progresso material. Olhe para mim. A sua felicidade não estará só na sua realização material. Vai ser bom você ter as coisas e se sentir realizado. Mas ela não é toda, mas a realização material não é toda a nossa felicidade. E ela diz mais ainda: pois a felicidade de um povo não está apenas no progresso material, mas sim no verdadeiro conhecimento de Deus e da sua palavra. E aqui ela determina, olha que coisa interessante. Ei, irmão, enquanto nós estamos lutando para nos realizar materialmente, ela está dizendo, faça isso, mas tenha certeza. E que isso fique claro para vocês. Que a realização, a nossa realização está no conhecimento do saber quem é o nosso Deus e conhecer a palavra do nosso Deus. Não se engane. Conheça Deus e conheça a palavra de Deus. E isso é bastante interessante, porque nós estamos falando de um Brasil que, naquele momento, estava num dos seus mais altos níveis de analfabetismo. Muito bem. A responsabilidade, ela diz ainda, os interesses do reino de Deus excedem em valor e nobreza. Olha só. Os interesses do reino de Deus excedem em valor e nobreza aos interesses terrenos. Eu tenho muitos interesses.
mas os de Deus estão acima dos meus. O que é mais nobre do que você estar realizando o interesse de Deus? A responsabilidade pela proclamação do reino paira sobre nós. Olha o interesse de Deus que ela está dizendo aqui, que está acima. Ela não acabou de dizer no texto acima, ó, os interesses de Deus são maiores do que os meus. E abaixo no verso, ela diz assim, a responsabilidade pela pregação do reino de Deus paira sobre nós. Então, qual é o interesse? No pensamento de Frida, qual é o maior interesse de Deus? Que está acima do meu trabalho, que está acima da minha responsabilidade, que está acima dos meus interesses. É o anúncio da palavra de Deus. Em outras palavras, vocês podem fazer o que quiserem. Eu vou anunciar a palavra de Deus, porque o interesse dele está acima do de vocês. E ainda ela diz, e o rei Jesus espera que cada cidadão do seu reino cumpra com o seu dever, cada qual no seu lugar, no seu posto, cada qual no seu lugar, no seu posto, executando o serviço que o seu rei lhe deu. E aqui eu abro para fazer uma breve pergunta. O que tira você do lugar, do posto que Deus te deu? Às vezes eu penso que Jesus, algumas pessoas acham, entendem que Jesus deu a ele um dom, um talento, um ministério, igual o sujeito lá, o palhaço que está vendendo bala, o sujeito que está vestido de personagem de palhaço, porque tem um sujeito ali. O personagem é o palhaço. E aí você passa ali em Santo Amaro, por exemplo, e de repente vem o personagem palhaço e dá a você uma bala. Mas você não gosta da bala. E aí você pega a bala, ou joga fora, ou dá para alguém, ou descarta a bala. Às vezes eu penso que algumas pessoas no Brasil e no mundo, e entre nós, entendem o ministério e a vocação que Deus deu para ele da mesma forma que o palhaço dá a bala. O palhaço não sabe se eu preciso de bala. Ele não sabe se eu sou diabético. Não tem uma placa na minha roupa escrito assim, eu não posso com doce. O sujeito esse dia no farol queria que eu chupasse uma bala. Eu não gosto de bala. Dificilmente. Eu não chupo balas. Aí o sujeito queria que eu experimentasse uma bala de todo jeito. Experimenta. Eu não quero. Eu não gosto de bala. Não é porque eu não gosto de bala. Já gostava de algumas, mas com o tempo perdi o gosto por bala. E ele ficou meio que aborrecido, porque eu não quis. E saiu assim como quem estivesse lidando com uma pessoa que estava tipo um sujeito que se achava alguém. Ele só podia pensar assim, porque com o carro que eu estava, não podia ser ninguém além do que eu sou. E aí, o sujeito não sabe. Quem nos deu o ministério? Para eu pegar o dom, o que Frida está dizendo é o seguinte: vocês estão querendo que eu jogue fora o que o meu Senhor me deu? Que não foi você, não foi você, não foi você, não foi ninguém. Foi o meu Senhor que me deu.
A arte para escrever um sermão, meu Senhor me deu. A arte de escrever um texto para o jornal, o meu Senhor me deu. A arte de compor um hino para a harpa cristã, o meu Senhor me deu. De tocar um bandolim, o meu Senhor me deu. De dirigir um culto, o meu Senhor me deu. E não tem ninguém aqui que vai tirar de mim. Essa é a mensagem que ela está dando aqui. Não, hoje eu não vou, não. Hoje eu não faço, não. Hoje eu não participo, não. Ah, hoje eu. E aí ela diz: cada qual, no seu lugar, no seu posto, executando o serviço que lhe foi entregue pelo seu Senhor. Nós estamos falando de um jornal, Mensageiro da Paz, de 1931, a única comunicação nacional da igreja. Não era internet, não era telefone, não era programa de rádio, era o jornal distribuído para toda a igreja no Brasil. A primeira vez que Deus mobilizou as suas tropas, preste atenção, foi no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no cenáculo. Cumprindo então o dia do Psalmo, não é Salmo, é Psalmo 110, verso 3. O que diz o Salmo 110, verso 3? Vamos ler? O que diz o Salmo 110 e o verso 3? Vamos abrir. Assim a gente começa a pensar um pouco mais com Frida. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos. Em outras, olha que coisa linda. Como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Olha como ela escreve. Ela está dizendo assim: o Senhor chamou o povo. Como aconteceu então como diz o Salmo 109, o teu povo se oferece voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, do seio da aurora, vem o orvalho desses jovens. O que ela está dizendo aqui? No dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre o povo e o povo passou a se apresentar como renovado de manhã, ornamentos, fala de preparo, vestido, equipado. Equipado com o quê? Equipado com o quê? Com o que é preciso para aquele dia. O trabalhador, quando vai trabalhar, ele sai com as ferramentas. Se precisa, por exemplo, se o irmão é pedreiro, se precisa naquele dia do laser que ele tem, como é o nome daquilo? É laser mesmo? Para tirar as medidas, ele leva. O Anderson, que é pintor, se vai precisar de uma ferramenta específica para pintar um carro naquele dia, ele leva. Aleluia! Se eu preciso escrever um texto, eu tenho então que levar o meu equipamento para escrever o texto. Se vou fazer um desenho de uma planta, eu preciso daquele dia da caneta, do lápis que específico, da lapiseira, para eu fazer o desenho, ornamento, preparado para a guerra. Preparado para a guerra. Você vai guerrear contra quem naquele dia? Contra o que vocês vão guerrear nesse dia? Olhe para mim. Isso é sério. Uma mãe,
hoje pela manhã disse-me assim, e um pai também. Na escola, o professor diz que vai provar para os alunos que Deus não existe. Não! Não se assustem! Isso vai acontecer na escola. E os alunos de teologia se lembram que no dia da aula eu falei para vocês, vocês serão confrontados na escola e os professores vão querer desconstruir a fé de vocês. E eles vão fazer exatamente o que eles querem fazer. E o que é que nós temos que fazer? Deixar os nossos filhos dormindo em casa. No dia, o único dia, que ele não passa mais de 1 hora na sala de aula, assistindo uma aula da palavra de Deus, que em muitos casos, eles não levam Bíblia, eles não levam livro, eles não levam a revista, abre arrastando, e aí a gente ainda deixa esses caras dormindo em casa, e depois a gente manda eles sem saberem nada para a escola, onde eles vão enfrentar o professor por 5 dias. E agora o governo ajudou, né? Aumentou o horário das aulas aí, ó, e o cara vai ficar 9 horas por dia escutando o professor dizendo, entre todos, alguns vão dizer, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Qual é a nossa guerra? Isso aqui de Frita é muito atual. Está no seminário. Qual é a nossa guerra? O apóstolo escreveu, não temos que guerrear contra carne e sangue, e eles vão fazer assim. Eles vão desconstruir a fé de todos eles. Olha aqui, jovem, se vocês não tiverem conhecimento da verdade da palavra de Deus, se vocês, olha o que Frida escreveu aqui, muito mais excelente é conhecer Deus e sua palavra. Está aqui no texto, ó. Frida disse isso já. É muito mais excelente conhecer Deus e sua palavra. Se vocês não tiverem conhecimento de quem é Deus e da palavra de Deus, vocês têm dia contados na igreja. É trágico, mas é verdade. Vocês precisam saber filosofia. Vocês precisam conhecer marxismo. Vocês precisam conhecer Nietzsche. Precisam saber o que é niilismo. A morte de Deus, de Nietzsche, tem que chegar para essa juventude primeira. Tem que ser. E vai ser feita onde? Vamos abrir aqui um culto filosófico de filosofia agora e para ver se vocês vão querer ficar aqui. Vamos abrir aqui agora um culto de filosofia para ver se vocês vão querer ficar aqui. Vocês vão dizer assim, esse culto é chato, o pastor Marco está falando coisa errada, tá falando coisa chata que eu não entendo, não tenho paciência, não gosto de nada, não entendo de nada, aí você não quer vir. Então vamos levá-lo para a escola, porque lá a gente vai abrir o texto e vamos mostrar para ele. Não, na escola ele não quer eu ir. Na escola eu não vou, eu não gosto, é ruim, é triste, é chato. Quando cair na mão do professor, seja ele qual for, vai que nem um patinho. Jovem da igreja tem que ser forte, os irmãos também. Temos irmãos indo para a faculdade. E eu não estou falando só para jovem, não. Hoje ele me testemunhou, posso falar? Ele me testemunhou hoje que vai para a faculdade. Se for para a faculdade, se cair com professores, doutrinadores, professor, a universidade está, a escola está empenhada em destruir a fé do cristão.
Então vocês precisam de conhecimento para isso. Conhecer Deus. Conhecer a palavra de Deus. Não, meu filho é crente, minha filha é crente, não vai desviar não. Então espera para ver. Não vai demorar 3 meses. 3 meses ele está derrotado. E isso está tão sério que agora, graças a Deus, existem movimentos dentro da igreja para fazer com que a juventude aprenda, conheça Deus e ofereça resistência da sua fé nas escolas. É tão sério. Vocês nunca precisaram tanto das revistas da escola dominical como vocês estão precisando agora. Precisa. E quem vai fazer ciências humanas aí, se prepare mais ainda. Quem é ciências humanas? Quem vai estudar história, comunicação, filosofia, pedagogia, todas essas coisas de ciências humanas e sociais, se prepare. Se prepare. E se você não se preparar, filho, você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Nem sei se sai. Porque você entra, mas não é você que sai. Quem sai é outro. Ou outra. Ou sei lá o quê. Ou etre. É. Você entra, mas quem sai não é nem outro, nem outra. É outre. Então escute, irmão. Aí ele diz assim, ela continua, o teu povo oferece voluntariamente no dia do teu poder, o mandato do mestre foi, ide, por todo mundo, pregues o evangelho a toda criatura. Não é criatura, é criatura. Mas se os teus enviados necessitavam primeiramente entrar na câmara dos armamentos, mas os seus enviados necessitavam primeiramente entrar na câmara dos armamentos para serem revestidos. Por isso foi-lhes dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você não vai conseguir vencer a batalha se você não tiver armamento. Precisa entrar na câmara e ficar lá. Tem que ler, tem que estudar, tem que perguntar, tem que escrever, tem que questionar. E ela diz mais ainda: o cenáculo em Jerusalém tornou-se figuradamente a casa dos armamentos, onde os discípulos foram revestidos de força. Depois sabiam como testemunhas, saíram, não é riram, sarri com H, saíram como testemunhas de fogo por toda parte, falando de Jesus e da sua salvação, com a espada flamejante, aposto, a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo, venceram a ignorância, venceram o Fá com PH, natismo e incredulidade. Sim, venceram sobre toda a força do inimigo e ganharam lugar para o reino de Deus nos corações contritos e humildes que pela fé aceitaram com 2 Cs a mensagem salvadora. Em outras palavras, Frida está dizendo assim: ei, irmão, se reveste de poder. Entra na sala dos armamentos. Entre na sala dos armamentos. O que é que você precisa?
A sua guerra será como? E ela diz assim: e hoje? Deus ainda mobiliza as suas tropas? É uma pergunta que ela faz, que ela fez. E hoje? Ela está falando hoje dela, é 1931. E hoje? Deus mobiliza suas tropas? Sim! Sim! Para o último combate que será travado na vinda de Jesus. A câmara dos armamentos ainda está aberta e Jesus está derramando o seu espírito sobre os seus servos e servas. É a última chamada. Necessitamos, por isso, despertar do sono, da indiferença, para atender ao chamado do nosso Mestre. Escutem, os céus está ficando cada vez mais pesado, irmão. A atmosfera pesada, como acabei de citar o caso da nossa jovem que está enfrentando esse problema. A igreja sendo oprimida, perseguida, discurso sendo perseguido. A igreja que na semana passada trouxe um pregador para pregar um sermão eloquente, que eu coloquei o sermão aí no grupo para vocês ouvirem, foi processada e está enfrentando uma disputa de 5 milhões de reais por causa da sua pregação. Estão querendo confinar os pastores dentro da igreja. Querem tirar a palavra de Deus da boca dos pastores. Jovens oprimidos na escola. Olha, irmãos, Deus sendo retirado da vida dos crentes, das crianças, dos jovens. Bíblia sendo proibida. A leitura da Bíblia é proibida. E você vai ficar fazendo o quê? Esta palavra, esse sermão, não foi feito por mim. É uma mulher. Foi por uma mulher. Olha aqui, uma mulher. Sermão feito por uma mulher. E ela estava falando no contexto dela, e o nosso? E o nosso contexto? E aí ela diz: diz alguém, não é preciso tanto alvoroço. Deus faz sua obra como e quando Ele quer. Tipo assim, se Deus quiser mandar um corvo, Ele manda. Se Deus quiser fazer a jumenta falar, Ele manda. Sim, é verdade. Ela rebateu. Olha como ela vai criando um diálogo entre ela e ela mesma. Que fantástico essa articulação. Sim, é verdade. Mas sabes também que se não te apressar, você vai ficar para trás? Então, ela diz ainda, o Senhor procura instrumentos que Ele possa usar agora. Ele não vai ficar esperando algum tímido, ou algum orgulhoso, que não se conforma com as condições, nem com sua direção, mas aos humildes, os consagrados que se apresentam voluntariamente. Quem tem um coração íntegro para com o Senhor, se apresente. Quem tem? É uma pergunta. Se tem, se apresente. Aí ela diz, o amor de Jesus nos constrange. E a força invisível que nos leva a pôr-nos a nós mesmos acima do altar, em sacrifício santo e agradável a Deus, dizendo, Senhor, aqui estou, faz de mim o que tu quiseres, ou o que tu queres. Não diga a ninguém, eu sou tão fraco, nada sei e nada posso fazer.
Ela diz aqui: não diga a ninguém, eu sou tão fraco, nada sei, nada posso fazer. Lembra-te de que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Atenção, porque agora ela vai estreitar o texto. E ela vai mexer com vocês. Não na fraqueza, que se chama pecado, porque alguém acha que o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza que se chama pecado. Não. E que podemos chamar dependência inteira do Senhor. Esta faz-nos sedento da graça e do poder de Deus. E a necessidade e a condição necessária para fazermos, para termos a cooperação do Senhor conosco no trabalho certo. É que Deus, daqui em diante, vai fazer a sua obra com poder para aqueles que se humilharem verdadeiramente e que palmilhem e que permitem o Espírito Santo os dirigir. Os tímidos, os orgulhosos e os sábios, entre aspas, hão de ficar de lado. Tem humilde aqui? Ela está chamando gente que se considera fraco, que se considera ignorante, que se considera o mais incapaz para entrar na câmara do rei. Como pode afirmar isso? Sim. Alguém pergunta, ela conversa assim. Como é que você... Ela imagina. Alguém me pergunta, Frida, como é que você imagina e pode afirmar o que você está afirmando? Ela disse sim. Afirmo sim. Está aqui no texto. Como podes afirmar isso? Ela diz sim. Porque está escrito que as águas que saem do santuário sempre crescendo, alargando-a e aprofundando, e por onde passar este rio, haverá vida abundante. Olha o que ela diz. Sim, eu afirmo. Ela cria um cenário e diz assim, você está falando que essa pessoa que é fria, que é fraca, que é humilde, que não tem conhecimento, que se sente ninguém. Você está dizendo que ela vai ser usada por Deus? Frida diz sim. Por quê? Como? Vocês não leram Ezequiel? Ezequiel 47, que diz que as águas saem do rio, e por onde as águas vão passando, os rios, o rio morto vai tendo vida, o que é seco vai sobrevivendo, o que é morto vai renascendo. Ela está dizendo, esta água é o Espírito Santo. Preste atenção. Você está aí se sentindo ninguém, fraco, caído, humilhado, está aí acuado. A Frida está dizendo aqui, se você entrar na Câmara dos Armamentos, o rio do Espírito Santo vai encharcar você e gerar vida. E ela diz ainda, isso quer dizer que os que abrem o seu ser para essas águas vivificadoras, isto é, os que vivem nas bênçãos da plenitude do Espírito, hão de ser mais, os que se afastarem da sua comunhão, aliás, espera aí, hão de ser mais e mais abençoados, enquanto que, olha aqui para mim, enquanto que os que se afastarem de sua comunhão e cooperação se tornarão infrutíferos, como as águas paradas. Tem crente água parada aí? Tem crente água parada aí? Tá cheio de crente água parada. Oh, como tem crente água parada. E ela diz quem são os águas paradas aqui. Ela diz aqui, ó. Quem são esses? Água parada.
Quando você encontrar um crente como esse, diga assim, já saiba assim, essa aí é água parada. Alguns preferem mais, olha só, alguns preferem mais o cheiro do charco com os seus silêncio mortal do que o ruído das correntes das águas vivas. Outros gostam mais de ouvir o mugido do gado além do rio do que os rumores das águas santas. Oh, que linguagem! O que ela está dizendo aqui? Olha só, o cara está mais envolvido com o seu patrimônio, o cara está mais envolvido com o seu trabalho secular do que com a obra de Deus. Eu não vou para a igreja não, porque eu não tenho tempo, estou trabalhando demais. Eu não vou para a igreja não, porque eu estou aqui só no meu passeio, desfrutando dos meus passeios. A Frida dá uma pancada na testa, água parada, charco sujo, ela está dizendo aqui. Outros gostam mais de ouvir o rugido do gado. Aí ela diz isto é, preferem tratar de coisas materiais, de coisas que antes, sem se dedicarem às coisas espirituais. Despertamos-nos para atender ao chamado do nosso rei. E aqui eu vou concluindo, mas não termino o sermão dela. Ela diz assim, e as irmãs? E as irmãs? Percebem porque ela percebem porque ela acabou de chamar? Eu li o parágrafo anterior. Olhe o parágrafo anterior. Eu vou ler outra vez. Prefere os seus águas paradas, seus charcos de lodo. Preferem o seu rugido do gado. Os rumores, aí diz assim, os rumores da Guerra Santa já está aí. Isto é, antes de tratarem da guerra, preferem as coisas materiais. Preferem as coisas deste mundo do que as espirituais. Aí ela vai direto no fígado de quem ela queria atingir. E as irmãs da Assembleia de Deus, onde estão? Olha que pancada. Não vou para a igreja não, porque eu tenho um monte de coisa na minha casa para fazer. Não vou para a igreja não, porque eu tenho isso e aquilo para fazer. Vão lá no túmulo da Frida e reclamem com ela. Porque está aqui, ó. Eu vou mandar o sermão para vocês. Está atolada no seu rio de água parada, né, irmã? É o que ela está dizendo aqui, ó. Está atolada no seu charco. Ela diz aqui, ó. Está atolada no seu lamaçal, no seu rio cheio de charco. Aí ela diz o seguinte. Depois ela vem. Aí mudou o contexto. Está aqui no texto, ó. As irmãs das, abre aspas, assembleia com acento, assembleias de Deus, que não é igual, igualmente, as irmãs da Assembleia de Deus, que igualmente como os irmãos têm recebido o Espírito Santo, as irmãs que têm recebido o Espírito Santo e, portanto, possuem a mesma responsabilidade de levar a palavra aos pecadores. Convençam-se, ela escreve aqui, convençam-se de que vocês podem muito mais do que tratar de assuntos domésticos. Está aqui o texto dela. Convença-se. O teu Deus vai, em outras palavras, vai te dar condições. E ela diz mais ainda. Sim, podem também, quando chamadas pelo Espírito Santo, sair e anunciar o Evangelho. Abra uma boca, fale de Jesus, anuncie a palavra de Deus.
É o que ela está dizendo. Em todas as partes do mundo, e especialmente no trabalho pentecostal, as irmãs tomam grande parte no na evangelização. Para quantas pessoas vocês falaram de Jesus essa semana? Na Suécia, país pequeno com cerca de 7 milhões de habitantes, existe um grande número de irmãs evangelistas que saem por todas as partes. Olha como ela engrossa o caldo para vocês. E ela diz assim, anunciando o evangelho, entrando em lugares novos, não é velhos, novos, cunho missionário, e trabalhando excelentemente no evangelho, dirigem cultos, testificam, falam da palavra do Senhor, aonde há uma porta aberta. Preste atenção aqui, irmão. Não distrai com criança, não. Criança, depois a gente brinca com ela, conversa com ela, mas agora é a palavra. Os que já estiveram na convenção sabem. Aí ela conclui, por qual razão as irmãs brasileiras vão ficar atrasadas? Olha que pancada. Qual era o contexto dessa mulher? O que ela estava enfrentando? Para escrever desse jeito num jornal de cunho nacional. Estava enfrentando um homem que olhava para ela e dizia assim, você? Não, você não fala nada. Ela estava enfrentando um ministério inteiro. Uma sociedade inteira. E ela diz ainda, finalizando, olha quantas perguntas. Por qual razão vocês vão ficar atrasados? Será que o campo não chegou? Ou Deus não quer? Será que Deus não quer você no trabalho do Senhor? Será que Deus só quer eu? Só quer o homem? Creio que não. Será falta de coragem? Ela está perguntando. Por que é que você está aí? O tempo está passando e você olhando o navio, olhando a banda passar. É falta de coragem? Será falta de coragem? Aí ela diz, aqui, na parada das tropas, que teve lugar no Rio de Janeiro, depois da Revolução, tomou também parte de um batalhão de moças do estado de Minas Gerais, as quais se tinham alistado para Luquita, para cumprir um ideal terrestre. Há muita coragem, porque também não há para cumprir a vontade de Deus? Não pode ser falta de direção, com 2 Cs. Não pode ser falta de direção, pois é o Espírito do Senhor, o mesmo Senhor, quem dirige e abre e dirige a obra em todos os lugares. Só pode ser falta de educação. Olha que pancada. Só pode ser falta de educação espiritual ou de submissão à direção do Espírito Santo. Esta falta pode ser removida pelo esclarecimento da verdade e humilhação na parte dos resistentes. As irmãs convém buscarem a santificação e a consagração e se colocarem na mão do Senhor. Quantos aqui nesta noite querem também como Frida? Ela foi devolvida, expulsa do país. Quem leu a biografia da Frida sabe, ela foi expulsa do país, internada num manicômio, porque deram ela como louca para tirar essa mulher da obra de Deus. Agarraram-a na estação porque ela queria vir para o Brasil, porque sentia vontade de trazer esta verdade para as irmãs. Escute, você está passando por muitas aflições, mas não faça da sua casa um rio de água parada. Não deixe o Espírito Santo passar por você em branco. Não, você vai ter lutas por toda a vida.
Você vai ter que enfrentar problemas o tempo todo. Você terá que enfrentar filho, vai ter que enfrentar neto, vai ter que enfrentar bisneto, vai ter que enfrentar a idade, a doença, tudo nós vamos ter que enfrentar. E a banda vai passar. E eu estou dando uma palavra para as irmãs agora. Quando a idade do seu filho chegar, ele vai dar um tchau para você. Vai embora. E ele vai capar o gato e você vai ficar em casa. E ainda há aqueles que já depois de certa idade querem proibir as mães de se envolverem na obra de Deus. Querem impedir. Por que é que você vai colocar essa roupa? Por que é que você vai para esse evento? Por que é que você vai para aquele canto? Por que é que você vai fazer esse trabalho? Cada um no seu quadrado. Sirva o seu Deus. Entregue a sua vida ao seu Deus. Porque o seu filho, na hora que ele for trabalhar, ele vai. E ele não vai pensar em você. Se ele for continuar na igreja, ele vai para o congresso e não vai pensar em você. Se ele não for da igreja, ele vai pegar o caminho fora da igreja e não vai pensar em você. Não vai querer saber se você dormiu. Não quererá saber se você acordou. Não quererá saber de nada. Pastor, o senhor está jogando eu contra a minha família? Não. Ame sua família. Ame o seu filho, mas acima de tudo, ame o seu Deus. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Fiquemos em pé, ame o seu Deus. E a minha oração é que neste mês de março, o Espírito Santo, assim como Frida nos ensina aqui, revista a igreja com o seu poder, e as irmãs saiam daqui revestidas para anunciar, para fazer a obra de Deus no seu lugar, conforme o Senhor te entregou na mão.